Olá pessoal, seja bem-vindo ao Gotas de Luz. Espero que esse vídeo o encontre bem nesses momentos de coronavírus, momentos de isolamento social, né? E nesses momentos onde que muitas coisas diferentes estão acontecendo nas nossas vidas. E uma das coisas diferentes que tem acontecido é o excesso de convívio com a família. É isso mesmo. Você se isola socialmente, mas fica confinado dentro de casa com sua família. É ou não é? Às vezes pode ser difícil. E pensando nisso, nós resolvemos falar a partir de uma notícia que nós vimos, onde se fala a respeito da questão do casamento. Casamento, tem muito casal aí que está com dificuldade de se comportar dentro de casa, convivendo com a esposa, o marido, o parceiro, a parceira. Tem sido difícil. Então, pensando nisso, vamos falar a respeito de casamento, ok? Vamos trabalhar. O casamento. Vamos ler um pouquinho a respeito? No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhuma onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Então, essas passagens que nós lemos aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala a respeito do casamento, ele está dizendo a respeito dessas questões muito importantes. Primeiro, como nós lemos aí, que é o que é de ordem divina. É a união dos sexos. E o que significa ordem divina? É aquilo que foi engendrado por Deus, pela espiritualidade, para o processo de evolução da humanidade, né? Para que aconteça a reprodução, é necessária a união dos sexos, né? Para que se opere a substituição dos seres, ou seja, para que se mantenha a existência da humanidade no planeta Terra. Uns morrem, outros nascem, e para isso tem que acontecer a união dos sexos. E é a única coisa que Deus determinou. Mas as condições que vão regular essas uniões, elas são estritamente humanas. E nós vamos observar que não há nenhum, veja bem, e eu falo isso com muita tranquilidade, não há nenhum país em que a regulação dos processos de casamento sejam iguais. Nenhum país tem regras de casamento que sejam iguais. Os comportamentos, eles são diferentes sempre. Tenho certeza disso. As leis, os comportamentos e etc. Né? Então, é necessário, né, observar que, inclusive por serem humanas e mundanas, elas sofrem mudanças o tempo todo. Né? Na união dos sexos, né, a par dessa lei divina material, né, da reprodução, a única outra lei que é geral, universal, é a lei de amor. E a lei de amor deveria regular o processo do casamento. Mas quis Deus que os homens se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. Está no planejamento de Deus isso. A pergunta é, nas condições ordinárias do casamento, ou seja, nas nossas condições do dia a dia, a lei de amor é tida em consideração? Nós, quando nós promovemos na nossa sociedade o casamento, nós levamos o amor como condição primeira para o processo do casamento? Vejamos, antigamente, os casamentos eram arranjados. Uma família tinha que casar com outra família. E observa que eu estou falando casamento de famílias, porque aqueles casais que se uniam tinham
o objetivo de atender a necessidade dessas famílias. Isso. Então, o que um sentia pelo outro não fazia a menor diferença. O objetivo, na verdade, era resolver a questão das bolsas, do dinheiro, do poder, né? Entre países, né? A princesa de um país tinha que casar com um príncipe de outro país para eles poderem fazer o quê? Fazer o processo de regulação de determinadas regiões. Aqui mesmo no Brasil, né, Dom Pedro I casou-se com a Leopoldina, princesa Leopoldina. Isso foi um arranjo, ela foi enviada para casar com um príncipe e ele sequer a tinha visto alguma vez na vida, ok? Mas continuemos. De modo nenhum não se leva em conta a afeição de dois seres que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. Na prática, não se leva isso em consideração. Hoje em dia, isso melhorou muito, né? Hoje em dia é muito difícil você ver um casamento que tenha sido forçado pelos seus familiares. Mas a questão dos interesses recíprocos, do que diz respeito à questão do material, do financeiro, ainda existem, né? É a moça que se encanta com o camarada pelo carrão que ele possui, né? Tem muito disso ainda, né? Se o cara é bem de vida, a família fala assim, eu não aprovo esse casamento, você pode casar com ele, mas não me responsabilize. Porque o que elas estão interessadas é no meio. Mas nunca se pergunta, você ama esse rapaz? Você ama essa moça? Você ama essa pessoa? O que se cogita não é da satisfação do coração, na maioria das vezes, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente são muito felizes, e hão de ser. E se fala que não é possível nesses casos, né? Quem afirma isso, quem defende esse ponto, que se tiver dinheiro no casamento, se tiver uma casa, se tiver um carro, se tiver como fazer viagens no dia a dia, perdão, se tiver como fazer viagens na época de férias e etc., porque eles vão ter dinheiro para fazer tudo, isso estará resolvido. Mas será que dinheiro compra felicidade? Continuando, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, pode suprir a lei do amor. Não há lei que mande um marido amar sua esposa. Não há lei que obrigue a esposa a amar o seu consorte. Nem em nenhuma outra circunstância. Quando nós passamos a ter casamentos homoafetivos, né, onde casais do mesmo sexo passam a viver juntos e ter um regime de casamento segundo a lei, começou-se a escutar a necessidade das pessoas no campo do coração, por incrível que pareça para alguns. Então, continuemos ainda mais. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que sanciona os olhos de Deus, a lei do amor. Porque muita gente não consegue entender que o que deveria nortear o casamento é a lei do amor. E precisamos ter isso em mente. E isso vai se refletir nos comportamentos do ser humano dentro de seus lares. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Veja bem, aqui nós estamos falando de amor, porque quem definitivamente se ama não quer a separação.
Muitas das vezes, nos casamentos, os casais já entram no casamento preocupados com outras coisas. Se essas outras coisas, geralmente materiais, elas falham, o que vai acontecer? O casamento se desfaz, porque ele não está baseado no que é efetivo, no que é importante, que é a relação de amor que deveria existir entre os casais. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, aqueles que não levaram em conta a lei do amor não estão unidos do ponto de vista do coração. Aqueles que não levaram em conta o seu sentimento de carinho e de apreço pelo outro e que se uniram por outras razões quaisquer, têm a sua vida calcada nessas questões materiais. Então, quando se faz o divórcio, é porque as pessoas já não estão mais ali motivadas a estar naquele relacionamento. Não há porquê de manter esse relacionamento. Muitas das vezes o amor que se tem pelos filhos fala mais alto e faz com que determinadas pessoas continuem juntos. Algumas pessoas desenvolvem amizade, um bom relacionamento, mas não é um amor que rege esse casamento. Então vamos trazer uma visão um pouco mais prática a respeito do casamento. E para ilustrar isso, nós vamos usar do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, contando a história de André Luiz. André Luiz esteve hospitalizado logo depois que ele sai das regiões umbralinas, e quando ele sai do hospital, ele vai morar com Lísias, que era o enfermeiro que cuidava dele. Lísias vivia com a sua mãe, Dona Laura, uma mulher muito experiente, e nesse convívio, em determinado momento, Dona Laura traz para ele algumas instruções a respeito do casamento. Vamos ver? Instruções de Dona Laura. Ela diz assim: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar os nossos institutos domésticos, mas os cônjuges por lar, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Diz ainda: quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor do Ministério de Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Vamos ver o que ela fala mais sobre esse instrutor. Esse instrutor disse que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina, onde o sentimento feminino ele leva as inspirações criadoras da vida, ele aponta para cima, para o céu, na linha vertical. E na linha horizontal há o sentimento masculino, apontando para a marcha das realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. E observem, meus irmãos, que eu estou falando aqui de sentimentos. E não estou falando de sexo masculino e feminino, mas estou falando de sentimentos femininos e sentimentos masculinos. Explico. Eventualmente, alguns podem estar pensando aqui até mesmo nas questões da homoafetividade, nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, onde haverão sentimentos femininos e haverão sentimentos masculinos. Mas quem de nós não conhece
casais que a mulher está preocupada com a marcha de realizações do campo do progresso comum e que os homens estão ligados nas inspirações criadoras da vida. Ou seja, há uma, entre aspas, inversão na polaridade aí, porque nós temos que lembrar que nós somos seres eternos, que passamos por diversas reencarnações. E há uma prevalência desses sentimentos que, indiferente das questões sexuais, elas prevalecem. Então, em muitos casais, né, heteroafetivos, nós vamos encontrar o quê? Aquela mulher que é o homem da casa e aquele homem que é a mulher da casa, por assim dizer. Então, não é? Pensa bem que vocês vão lembrar de alguém nesse sentido, ok? Mas, então, continuando. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Já vi análises a respeito desses textos do livro Nosso Lar, que são tidas na condição de machistas, irmãos e irmãs. Mas acontece que nós temos que pensar que esse texto ele veio na primeira metade do século XX. As pessoas ainda não estavam preparadas para poder ver isso de uma forma diferente. Então, vamos ter isso em mente, tá? Antes que algumas pessoas falem assim, não, mas isso é machista, ou alguma posição eventualmente feminista fale contra, e etc. Não é isso. Nós estamos falando aqui dos sentimentos masculinos e os sentimentos femininos, das relações. E a ilustração é de uma história da primeira metade do século XX, ok? Então, ressalvada essa questão, continuemos. Diz assim, né? Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. Lembra que eu falei que isso é antigo? Né? Esse conceito hoje está ultrapassado, né? Porque as mulheres hoje, o que elas fazem? Elas vão ao shopping. Oh, brincadeira, viu, meninas? A gente falou só para provocar mesmo, tá legal? Não é isso, não. Tem muito homem indo ao shopping aí enquanto a mulher tá lá trabalhando, tá? Mas vamos lá. Esse ponto aqui é muito importante. Dissimulam em sociedade. Vestem máscaras. Realmente máscaras. Onde estão fazendo de conta que está tudo bem. Mas na vida íntima, onde eles deveriam estar compartilhando amor, né? Eles estão completamente separados, cada um indo para o lugar. É claro que cada um indo para onde quer, que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construir um degrau na escala grandiosa da vida terrena. Então nós temos o sentimento feminino num lugar, o sentimento masculino em outro lugar, e o lar é um lugar de é um ponto apenas de conjunção dos corpos, mas as mentes estão completamente separadas. A vida não se harmoniza, eles não se coadunam com um sentimento comum. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a sua alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, namoro, isso é uma beleza, né, gente? Fala a verdade. Quando você está namorando, aí a moça fala assim, ô meu benzinho, você é lindo. E aí ele diz, ele fala assim, ó,
procuram se mobilizando aos máximos recursos do espírito. E aí dizer que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Ou seja, todo mundo é lindinho, é minha querida, é meu querido, tudo que ele faz é bonitinho, tudo que ela faz é bonitinho, né? O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria através dos véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. Benzinho, queridinha, tudo que você fala é lindo, acabou. Sai daqui, trebufu. É assim que muitos falam. E apaga-se a beleza luminosa do amor. Quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gozo de conversar, daí em diante os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Vamos analisar um pouquinho isso daqui. Uniões de almas gêmeas. Emmanuel nos diz, né, que uniões de almas gêmeas são raras. Aproximadamente aí 5% apenas das relações elas estão aqui. Há de se ressalvar que almas gêmeas aqui é figurado, tá, gente? Não existem almas gêmeas no conceito inicial em que ele foi cunhado, que esse termo foi cunhado. Porque quando se criou esse termo, achava-se que as criaturas eram feitas aos pares e que essas criaturas feitas aos pares, elas estavam destinadas a serem criadas aos pares e a terminarem juntas, e por isso eram chamadas de almas gêmeas. A espiritualidade nos deixa claro, Emmanuel, particularmente no livro Consolador, deixa claro que não existem almas gêmeas nesse conceito. Nós podemos falar de almas gêmeas no sentido do amor que elas sentem uma pela outra, que elas, no sentido de união, de equilíbrio, né, de prazer de estar vivendo junto. Matrimônios de almas irmãs ou afins já são almas que já adquiriram a possibilidade, o recurso, né, poderia dizer assim, o direito de conviver com aquelas pessoas que elas têm tranquilidade. Nós temos alguns casamentos muito bonitos que perduram até o final das suas vidas, onde essas almas irmãs ou afins convivem. Nessas almas irmãs ou afins, há discussões, há desentendimentos, claro. Que casamento que não tem isso? As almas gêmeas, há uma afinidade tão grande que não há espaço para essas discussões, não há espaço para dissensões, porque há concordância em quase tudo que se pensa e que se faz. Nos matrimônios de almas irmãs ou afins, há muito amor, há muita convivência, né, e muito entendimento, né? As brigas, as dificuldades, elas não tomam vultos terríveis, né? Mas o que nos preocupa são as esmagadoras porcentagens de ligações de resgate. Ligações de resgate. A pessoa teve problemas em vidas passadas com você e ela é convidada a participar da sua vida de novo. Então você, né, homem, mulher, se separou e eventualmente fala assim, me livrei de fulano. Pode ser que não. Ele vai voltar. Tem uma historinha que a gente costuma contar que é a seguinte, a irmã tinha um marido difícil,
alcoólico, pessoa que dava muito trabalho dentro de casa, tinham ações reprováveis, mas ela se manteve firme. Se manteve firme no decorrer de todo o seu casamento. Aguentou até o dia que o irmão partiu. Partiu, foi para o plano espiritual. Anos passaram, ela também voltou ao plano espiritual e perguntou a respeito de como seria a próxima reencarnação dela. E, para surpresa dela, ela foi premiada com a seguinte informação: minha irmã, agora você vai voltar. Seu trabalho é reencarnar para casar com fulano de novo. Ela, que isso? Eu tolerei ele a vida inteira, até o final. Eu não aceito isso. Ô, minha irmã, você tolerou o irmão. Muito bem, parabéns, já foi uma evolução. Só que agora você vai ter que voltar para aprender a amá-lo. Essa é a questão. A gente não tem que tolerar ninguém. A gente tem que entender, compreender, amar. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Há casamentos que são realmente muito complicados. Mas nós temos que aprender a avaliar essa coisa de uma outra forma, né? E, para desespero de muita gente aí, talvez você tenha que voltar com ele de novo, hein? Mas vamos continuar aqui. Vamos fazer uma análise um pouco diferente. Nós somos um universo dentro de nós mesmos. Nós temos diversas reencarnações, nós temos sentimentos, pensamentos, experiências, muitas coisas que nós carregamos no decorrer das nossas vidas. Até pouco tempo antes do casamento, você vive e dorme numa cama. Só você. Você está com frio, você põe um cobertor. Se você está sem frio, você tira o cobertor. Você tem as suas manias. Muitos vivem no seu próprio quarto, né? Não tem que dividir nada com as pessoas. E de um dia para o outro, vocês passam a conviver juntos. Até o cobertor que você usava, que antigamente era só seu, agora passa a ser dele ou dela também. Né? Você puxa o cobertor para um lado, ele puxa o cobertor para o outro. Né? E é uma mudança muito drástica. Aprender a conviver juntos não é fácil. Nós somos, repito, esse universo. E há diversas interpretações da vida que cada um faz que são particulares. Então vamos ver graficamente como que isso acontece. Então, como eu disse, nós somos um universo. Nós somos um universo do sentimento masculino. E observa aqui que eu estou falando de sentimento masculino, eu não estou falando de homens e nem de mulheres, eu estou falando de sentimentos. Porque esse sentimento pode estar habitando dentro de um homem ou de uma mulher, ok? Então, nós somos um universo com uma série de experiências. Há também um outro universo, que é o universo do sentimento feminino, também com as suas experiências, com as suas respectivas necessidades. Quando nós casamos, há um processo de união em determinado local, que a gente vai chamar de lar, entre o sentimento masculino e o sentimento feminino. E entre essas duas áreas vai acontecer uma área de interseção, onde há uma união entre os dois. E essa interseção é a área onde que o sentimento masculino e o sentimento feminino irão ser compartilhados. Há casais onde o sentimento masculino ou o sentimento feminino acham que deve haver uma sobreposição. Vamos exemplificar isso?
a mulher acha que ele não pode mais ver futebol, ou ele não pode mais ir jogar futebol. Né? Há homens que acham que a mulher não pode mais encontrar com suas amigas, que tem que ficar só à disposição dele, ou ela acha que ele tem que estar só à disposição dela. Isso seria uma violência com relação ao outro, porque não é porque houve um casamento que as individualidades foram perdidas. Por mais que estejamos falando de um casamento de almas gêmeas, né, essa área de interseção ela vai continuar existindo, sendo que, em alguns casos, ela vai ser menor ou vai ser maior, mas tem que ser, primeiro, com consentimento duplo, por prazer. Eu tinha um casal de tios que, nas minhas bodas de prata, estiveram aqui na minha casa. Eu achei muito bonitinho, né? Que minha tia, sempre muito ativa, estava na cozinha lavando as coisas, e muita gente em casa fazendo comida, etc. De repente, ela tira o avental, né? Lava as mãos, etc. Eu falei assim, tia, onde você está indo? Vou sentar ali para ver futebol com meu velho. Eles estavam para fazer 50 anos de casado. E só fizeram 50 anos de casado por causa desse tipo de atitude. Quando nós fomos... Eles não são daqui, são de São Paulo, e todo mundo que vem aqui em Belo Horizonte adora ir no Mercado Central para fazer o quê? Comprar queijo. E eles foram para o Mercado Central. Mas minha tia enlouqueceu com o Mercado Central. Queria comprar de tudo. E aí eu virei para o meu tio e falei assim, em particular, falei assim, nossa, haja paciência para esperar essas compras, né? Ele falou, deixa ela gosta. E ele estava lá na boa, com paciência, esperando ela fazer a compra de tudo aquilo que ela queria. Ou seja, havia concessão. Havia um entendimento a respeito dos prazeres. Depois eu conversei com a minha tia, ela disse que aprendeu a gostar de futebol com o meu tio. Ela não gostava de futebol antes. Ele gostava de futebol e eles sentavam para ver futebol juntos. Entenderam o que eu quero dizer? Há um processo de interação. Mas o grande problema nesse processo, como eu disse, às vezes há uma necessidade de sobreposição de um ao outro, ou muitas das vezes o individualismo de cada um é tão grande que não há cessão de espaço, né? Esse individualismo vai fazer um processo de afastamento dos dois. E não há mais entendimento. Aí a gente volta para aquela situação apresentada por Dona Laura, né? Que no lar não há um vértice mais entre um lado e outro. E nós temos que entender que tem que haver trabalho no campo do amor para que isso aconteça. Eu tenho que fazer concessões para que esse processo de intercessão aconteça. E uma das formas mais bacanas que existem de fazer com que esse individualismo desapareça, que ele seja sobrepujado pelo Evangelho do Cristo. Quando há entendimento e isso acontece, poderá haver um processo de reaproximação que requer trabalho. Que trabalho é esse? O trabalho do amor. E com o trabalho do amor, abre-se espaço para esse processo de integração. E pegando ainda essa ideia dos círculos, né, de interseção, nós vamos observar também uma outra situação que mostraremos em seguida. Veja bem. Então, há nessa equação ainda uma outra coisa, os filhos.
Os filhos vão entrar nessa equação também. E isso nos ajuda a compreender, quando a gente entende que nós somos universos, os nossos filhos também são um outro universo. E eles também vão interagir conosco. E observa que nessa grafia que nós mostramos aqui, os filhos interagem, né, individualmente com cada um dos pais. Há uma área de interseção somente com o sentimento masculino, há uma área de interseção e de convivência somente com o sentimento feminino, e há aquilo que vai ser compartilhado com com as três partes. Então, essa área, né, no momento de compartilhamento, onde que tanto o sentimento feminino, masculino quanto o feminino, estarão trabalhando juntos, todos orientados pelo Evangelho de Jesus. E ainda, uma parte que é individual, que é só parte do casal. Compreendem isso? Né? Se há compreensão nesse processo, nós vamos entender que cada um de nós somos um universo. E a única solução para a convivência dentro dos nossos lares, né, principalmente nesses momentos tão difíceis como nós estamos vivendo, é que precisa ser compreendido esses elementos. Primeiro, se houver o amor do Cristo presente em nós, ele será grande chance para o sucesso disso. Se nós pudermos respeitar os espaços de cada um nos seus diversos momentos, ficará muito mais fácil. Não deverá acontecer nem a sobreposição dos sentimentos femininos sobre os filhos, nem a sobreposição dos sentimentos masculinos sobre os filhos, e nem entre o casal. Todos têm os seus espaços internos, os seus desafios e as suas necessidades, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado na compreensão de alguma coisa, né? Espero que o Evangelho de Jesus esteja presente no lar de vocês, e a gente deixa essa imagem para vocês meditarem a respeito dela, a respeito dos espaços. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Que Deus nos abençoe e até a próxima. Muito obrigado.